Bom, pessoal, boa tarde. Fazer um vídeo aqui, mais uma resposta para um inscrito aqui do canal. Esses tempo atrás, não foi nem esses dias, né? Foi essas semanas aí para trás aí, coisa de 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem, né? No YouTube, nos comentários, do Ângelo, né? Ângelo JB. Ele comentou, né? Para Kombi é melhor distribuidor com avanço. Então vamos discutir um pouco sobre isso, né? E teve um outro inscrito também que ele pediu, e eu vou fazer mais para frente um vídeo sobre as diferenças que teve entre Kombi e Fusca. Tem diferença, não são a mesma regulagem, pelo menos não era para ser a mesma regulagem, né? Na época não era, né? A Kombi é um carro pesado, o Fusca não. Então tem algumas diferenças. Então vamos fazer esse vídeo aí, e a resposta para ele é simples, né? Até eu dei resposta lá, sim. Qualquer carro se beneficia de você ter um distribuidor com os dois tipos de avanço, o avanço a vácuo e o avanço centrífugo. Mas para a gente entender isso daí, vamos voltar lá atrás, né? Então, a gente tinha aqui uns 3 tipos de distribuidor. O distribuidor apenas centrífugo, que ele não tem a cápsula, ele só vai avançar aqui pelo eixo, né? Ele só vai funcionar aqui pelo eixo. Vai ter só esse movimento aqui pelo eixo, que é o movimento do rotor, com os contrapesos aqui dentro, né? Esses contrapesos que tem aqui dentro, ele só vai ter esse movimento, ele só vai avançar conforme a rotação do motor. Então o motor está em marcha lenta, ele não tem avanço, o motor começou a funcionar, ele vai lá e vai avançando conforme a rotação vai subindo. A característica deste distribuidor, não é esse, mas ele é igual a esse, só não tem o vácuo. A característica desse distribuidor é que ele começa a avançar já a 800 RPM. Então aumentou, está marcha lenta lá 700, aumentou para 800 e já avança 1 grau, 2 graus, e o avanço dele é muito rápido. Ele é bem, as molas são sensíveis, se for comparar com o que tem o vácuo, né? Então ele a 2000 RPMs ele já está todo avançado, né? E é o que acontecia na Kombi 1200, que saiu com aquele distribuidor de ferro. A Puma também usou aquele distribuidor apenas centrífugo, né? E o avanço dela é muito rápido, e a característica é que ele avança 24 graus, né? Ele avança de 24 a 25 graus. Então na época se regulava lá a Kombi com 7,5, com esses 24 aí dava 31 de avanço, né? 31,5, né? Quase 32 de avanço. E foi amplamente usado, né? E em contrapartida tinha também o distribuidor que era o avanço centrífugo aqui igual ao avanço centrífugo da Kombi, porém com a cápsula de vácuo, no caso do 1200, né? Aquela cápsula diferente, tal, que tem regulagem. E a cápsula avançava 13 graus e o centrífugo aqui avançava, se eu não me engano, 21. Então regulava-se com 7,5, também tinha 28 graus de avanço centrífugo e os 13 graus a mais de avanço a vácuo no 1200 Fusca, né? Se não me engano, Fusca e Carmanguia apenas. Na Kombi era o avanço apenas centrífugo, né? E isso na 1200, né? Depois veio a Kombi 1500, eles já mudaram para esse distribuidor, que o avanço é apenas feito pelo vácuo, ele não tem o centrífugo. Então o eixo aqui, né, que é o famoso tampa baixa.
Então o eixo aqui ele não tem nenhum tipo, esse aqui está travado, preciso arrumar. Ele não tem nenhum tipo de avanço aqui com molas de contrapeso, por isso que ele é baixinho assim, em relação a esse aqui, ó. Ele não tem molas de contrapeso e em compensação ele tem uma cápsula grande que avança bastante, né? O avanço dessa cápsula aqui, ela é de 27 graus, então naquela época regulava o motor tanto do Fusca, do Carmanguia, da Kombi e da Variant, regulava-se com 10 graus e você tinha 37 graus de avanço final quando o vácuo fosse alto. Aqui já não existia rotação, enquanto aqui ele avançava tanto pela rotação quanto pelo avanço a vácuo, aqui só avançava pelo avanço a vácuo só conforme tivesse o coletor, né? Então, esses são os distribuidores que foram usados, né? Então, no caso da Kombi, vamos focar aqui. Esse aqui a gente vai falar depois. No caso da Kombi, a gente tinha um motor que ele era mais exigido, que a Kombi era mais pesada, era um carro que era usado para carga, para transportar pessoas, mais pessoas do que um Fusca, né? Enquanto o Fusca levava lá 4 adultos lá e uma criança, ou 5 adultos no máximo, a Kombi levava muito mais, né? A Kombi levava lá, dava 3, 6, 9, né? Até numa época que não existiam muitas leis rigorosas, levava 9 pessoas na Kombi ali, 10 pessoas brincando, então era um carro carga, né? E a gente chegar lá atrás, o combustível era muito ruim. O combustível ele era muito ruim. E então o que acontecia? A gente tinha frequentes batidas de pino. Até o evangelista comentou no mesmo vídeo que ele quer saber o jeito que é a batida de pino. Batida de pino é quando você afunda o pé de uma vez no carro para retomar e dá aquela batida, né? Aquela batida de metal com metal, né? Aquela famosa grilada, né? Que é aquela que a gente escuta nos carros mais modernos aí, né? Isso é uma batida de pino, né? Uma detonação do motor, né? E no caso da Kombi, como era um carro pesado, era um carro que o motor era mais exigido e tudo isso daí, ele era um carro mais propício a se bater pino, a grilar, a detonar. E a gasolina era horrível, né? A gasolina ela tinha... Hoje a gasolina tem 94 quitanas, 93, 94 quitanas, e naquela época a gasolina tinha 76 octanas. Então era uma gasolina muito pobre em questão de resistência à detonação, né? Ela poderia ser mais forte em questão de trabalho, trabalhava com giclê menor, ela era mais, vamos falar assim, durava, você conseguia fazer mais quilometragem, ela era mais forte em questão de desempenho de quilometragem, para você economizar, mas em questão de desempenho, para você usar taxa de compressão, usar ponto e estar ciente de que não ia detonar o combustível, ele era pobre, ele era fraco. Então a Kombi optou por usar o centrífugo apenas. Por quê? Porque ele não tinha o sensor de carga. Então o que acontecia? O cara estava andando com a Kombi lá a 2000 RPMs e de repente ele apertava o pé, caía-se aquele vácuo que existe aqui no coletor, né? Se você abrir de uma vez aqui e tiver com um vacômetro instalado aqui, ele cairia o vácuo e o que aconteceria? Quando ele caísse o vácuo, ele não ia acontecer nada, porque ele não tinha essa carga aqui, o motor não estaria adiantado pela cápsula de vácuo, ele ia estar só adiantado pela rotação. Então, se ele precisasse de uma vez até o motor começar a subir a rotação, o ponto aqui continuaria o mesmo, então ele não ia grilar. Então foi escolhido justamente o distribuidor
tanto para Puma quanto para... Foi escolhido justamente por quê? Porque eles não precisavam de um sensor de carga justamente para evitar as batidas de pino. Em contrapartida, o 1200 usava a cápsula de vácuo. Por quê? Porque era um carro mais leve, era um carro que não era tão exigido. E outra, a cápsula aqui, se ela tiver correta para um carburador, ela for a cápsula correta, quando você perde o vácuo aqui, vocês estão andando com o carro a 2.000 RPM lá, em quarta, 60 por hora, 2.000 giros, com o pé, pouquinha abertura assim, só encostando o pé assim, a cápsula aqui está avançando 13 graus e o distribuidor aqui na parte de 2.000 giros, ele está lá 7, lá ele está por volta de 20, de 21, então 21 com mais 10 aqui daria 31, estaria 34 graus de avanço aqui nessa situação, e de repente você vai lá e abre com tudo o pé. O vácuo daqui caiu e esses 33 graus de avanço ele vai cair para 23, que era o mesmo avanço da Kombi sem isso. Porém, até isso cair, se o motor tiver muito quente, naquela época que existia essa gasolina muito ruim, o motor ia grilar. E num carro pesado, que era o tempo todo exigido, isso ia acontecer mais ainda. Então isso aí foi feito justamente para pegar e não acontecer isso daí, né? Para evitar isso aí. No caso do Fusca, ele era muito menos exigido, ele não precisaria toda hora pisar-se a fundo, né? Para conseguir o desempenho, né? Que você precisaria num carro pesado, né? E outro lado disso aqui é que se vocês usarem só um distribuidor sem a cápsula de vácuo, apenas avançando por aqui, em condições, nas mesmas condições, pezinho leve, 2.000 giros, cruzeiro, 3.000 giros, que você está só encostando o pé aqui na estrada, você não tem esse avanço. Porque o avanço aqui vai estar grande aqui no coletor, ele estaria puxando a cápsula, adiantando o ponto para queimar a mistura pobre, porque vocês estão com uma rotação alta e só encostando o pé, trabalhando só pelo giclete lenta. Então a mistura que está entrando, ela é pobre. Pobre assim, ela não é uma mistura rica para desempenho, é uma mistura pobre para economia. E se não tem o ponto mais adiantado, ela vamos falar assim, o motor não vai ter avanço suficiente para queimar. Isso não vai grilar, não vai acontecer nada no motor. Só vai acontecer no bolso, né, que tá jogando dinheiro fora, porque poderia estar com uma economia de combustível melhor. Então, um carro que só usa o distribuidor centrífugo sem o vácuo junto, ele gasta mais em certas condições do que um que usa assim. Então, por isso comentei com ele, é viável sim hoje usar o distribuidor vácuo centrífugo. Por quê? Porque hoje nós não temos mais essas batidas de pino, né? Hoje nós temos um carro um Fusca, que a taxa de compressão dele hoje, para se adequar a esse combustível de 93 octanas, deveria ser 8,5. 8,5 o limite, 8 uma taxa legal, 7,8, né? O mais próximo que a gente tem hoje é uma Kombi de 7,5, que é o motor torque, né? Então o que mais nós temos hoje é 7,5, que é o motor torque, né? E mesmo assim, ele não vai grilar, né? Ser regulado, se tiver muito, tem que adiantar muito ponto, né? Então, se a gente fizer um carro aí com 8 de taxa e colocar o ponto original, 10 graus, e
até 32 final no centrífugo com a cápsula de vácuo, ele vai ter um desempenho bom, vai economizar e não vai grilar. Que a gasolina hoje, ela apesar dela precisar de uma maior quantidade de combustível para fazer o trabalho, ela é mais resistente à detonação do que a antiga, né? Então hoje uma Kombi, se ela for usada com um carburador só, pode sim usar a cápsula de avanço com o distribuidor centrífugo, né? Então pode ser usado, vai ser bom, né? Não precisa mais só usar o avanço só centrífugo sem a cápsula. O que acontece? Principalmente no caso da Puma, né? Se você tem uma Kombi, né? Ou um Fusca mesmo, que ele é dupla carburação. Então a gente tem aqui no coletor de um carburador, o nosso vácuo aqui na marcha lenta aqui, ele é por volta de 0,6, 0,7 bar. Essa cápsula de um carburador, que é a 469, essa chinesa que eu comprei, que é idêntica à 469, ela começa a avançar com mais ou menos 0,2 bar, 0,15, e vai terminar com 0,4. Então ela precisa de 0,4 bar para 0,4, 0,5, né? 0,5 bar para estar toda avançada. Então você precisa praticamente de todo quase o vácuo aqui da marcha lenta do coletor, para avançar toda a cápsula. Então por isso que quando você está com o pé bem leve, a cápsula se avança inteira, e quando você pisa de uma vez, a cápsula ela morre, né? Ela diminui. Então aqui a gente precisaria de muito vácuo aqui nessa região da borboleta para avançar essa cápsula. Então pouco que a gente acelera aqui e passa de meia aceleração ali, ou se for uma pisada aqui rápida aqui, ele essa cápsula já não avança, ela recua. Então se você tiver lá com o carro no cruzeiro, com tudo avançado, 30 graus, e de repente pisar com tudo, esses 30 graus vai cair para 20 graus e vai evitar a grilada, a batida de pino, né? Isso não acontecia na época que a gasolina era ruim, porque o que acontecia? Até esse recuo acontecer, que não é uma coisa instantânea, você vai pisando ali, o ponteiro do vacômetro vai descendo. Se você pisar de uma vez, o ponteiro do vacômetro desce, mas até a mola aqui recuar o avanço, ele dava essa batida de pino. Então, para evitar isso, usava-se o distribuidor centrífugo, né? E no caso da dupla carburação, ele tem um carburador de cada lado. Aí o que acontece? Esse vácuo ele é dividido em dois. Então, ao invés dele trabalhar com 0,6, 0,7, ele vai trabalhar com 0,3, 0,35 em cada lado. Então, a cápsula de avanço da dupla carburação, ela tem que ter a metade da rigidez dessa aqui de um carburador. Então, por isso que a cápsula dela é diferente. A de um carburador é 469 e a da dupla carburação é 475, se eu não me engano. Por quê? Porque ela vai ser a metade de vácuo dessa cápsula. Ela vai começar a avançar com 0,05 e vai terminar com 0,15, 0,18 bar, mais ou menos. Então, quando eu tiver com o pé leve na dupla carburação, só um pouquinho de borboleta, a cápsula vai estar toda avançada, e quando pisar de uma vez, a cápsula vai recuar. Então, a parte da dupla carburação é um pouco mais chato de comprar a cápsula, porque o que acontece? Se vocês colocam essa cápsula grande aqui, ó, resistente, de um carburador 469 para dupla carburação, ela não vai avançar. Ela não vai ter vácuo. Ela vai começar a avançar, sim. Só que assim,
ela precisa de 0,5 para estar toda avançada, começando com 0,2 até 0,5. Então com 0,3 ela vai estar avançada aqui mais ou menos 3, 4 graus. Então se ela estiver ligado na dupla carburação essa cápsula, ela vai estar avançada apenas 4, 5 graus. Então ela nunca vai ter os 13 de avanço. Então ela vai estar trabalhando sempre no seu limite ali, não toda avançada. E a outra cápsula não, ela vai avançar total, porque ela avança com menos vácuo, né? E outro ponto, principalmente a Puma, que escolheu não usar isto, né? A Puma originalmente é um distribuidor, corpo de ferro só centrífugo, né? Por quê? Comando. Todos os comandos originais da Volkswagen praticamente tem de 220 de permanência, 224, depois veio 235, até o torque, eles não passam de 235. Então eles fazem uma produção de vácuo, o motor produz um vácuo grande. O motor vai trabalhar por volta, se for um coletor, por volta de 0,6, 0,07, eu comentei, se for dupla carburação, cada lateral, né, cada carburador vai trabalhar com 0,35, 0,3. Agora, se a Puma colocou-se um comando P2, P3, P4, que eram os comandos da Puma, né, que era mais ou menos como se fosse um W110, você tira um pouco de vácuo da sua marcha lenta, do seu coletor, porque o comando ele tem uma permanência maior, ele tem um cruzamento de válvulas maior, ele fica mais tempo a válvula de escape com a de admissão aberta ao mesmo tempo, e ele perde vácuo. Ele perdendo vácuo, o que adianta ter isso daqui? Você não vai conseguir usar isso aqui, porque o motor não vai trabalhar com 0,65 de vácuo, né? Ele vai trabalhar com menos vácuo que isso, né? Tiver um comando lá e trabalha com 0,2, né? 0,25. Então, vai ser muito difícil dele avançar uma cápsula dessa, a não ser que seja um comando aí, um W100 ainda avança, um 110, mas se for um comando muito graduado, ele não vai adiantar nada isso. E a Puma era assim. Agora, imaginem a Puma lá atrás, gasolina ruim, a Puma já indicava para usar gasolina azul, que era pior do que a gasolina que nós temos hoje. Ela tinha menos octanagem do que a gasolina que nós temos hoje. Ela não é a nossa Podium hoje. A Podium é melhor do que muita gasolina europeia, americana. Então tem um canal lá do ACF, meu xará Ricardo também, e ele levou a Caravan dele para os Estados Unidos lá, e a Caravan dele tem 11:1 de taxa, e aqui ele anda na Podium. Lá a Caravan tá apanhando, porque ela tá tomando uma surra de detonação, porque está abastecendo com a gasolina premium deles lá e não está resolvendo, né? Então, o problema nosso aqui é álcool, né? Mas o álcool ajuda a evitar a detonação. Então, imagine esse cenário lá atrás, a Puma, um comando. Você tendo que usar uma cápsula aqui mais leve para se avançar, porque tinha comando lá. E o distribuidor aqui, centrífugo, e a gasolina ruim. Então, evitaram-se isso daqui, né? Então, esse, na minha opinião, é o melhor jogo de distribuidor que tem. Aí, o que aconteceu? Quando lançou a Kombi 1500, eles mandaram com esse distribuidor aqui. Tanto o Fusca 1300, Kombi 1500, foi de 67 até deixaram esse de lado, que era corpo de ferro aqui do 1200, e começaram a usar esse. Em 67, lá fora, desde 1960, só que lá fora já se tinha uma gasolina com 87 octanas, aqui a gente tinha uma de 76. Então isso aqui não deu certo. Isso aqui, as primeiras variantes eram reguladas com 10, depois começaram a sair no manual para regular com 7,5, para atrasar o ponto. Esse daqui, ele não tem
o avanço pela rotação. Ele só tem o avanço pelo vácuo, ele só tem o avanço por aqui. Então aquela cápsula ali, essa cápsula aqui, ela fica grande aqui. Ela avança 27 graus com o mesmo vácuo como se fosse um carburador só, como se fosse 2 carburador. Então ela começa a avançar com 0,05 e vai avançar até ali no máximo 0,15 bar, já avançou tudo. Ela é uma cápsula muito sensível. Ela é muito sensível ao vácuo, porque ela tem que ser. Porque numa pequena abertura da borboleta ali, já tem que avançar o ponto, porque não tem rotação. Enquanto esse daqui, se você sair com o carro com o pé atolado desde o início, ele vai avançar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 RPM pelo centrífugo, mesmo que a cápsula não esteja funcionando. Ali não, ali só tem cápsula. Então é aquele distribuidor que aqui estoura no ventre lá, porque você tem uma pequena abertura de borboleta aqui, um vácuo grande, ele já começa a avançar a cápsula aqui, e depende da pequena abertura, ele já joga essa cápsula praticamente toda avançada, ele joga os 37 graus, e conforme você começa a pisar, ao invés dela recuar, ela vai se manter no vácuo, porque vai transferindo o vácuo para cá. Então ele tem 2 tomadas de vácuo naquela cápsula. Quando aqui começa a perder o vácuo, aqui começa a ganhar o vácuo e ele vai passar para cá. Então essa cápsula aqui, ela só reduz o vácuo dela, ela só se reduz vácuo com o trabalho da borboleta. Então se você tiver a 2.000 giros, com o pé leve, a 60 por hora, e ele tiver, vamos supor aqui no coletor, um vácuo alto que seria o suficiente para avançar toda essa cápsula, ele também vai avançar toda essa cápsula. Então, essa aqui é a cápsula que mais avança ponto no Fusca. Porque nessa mesma situação, a gente teria dos 2.000 lá, vamos regular com 10 para ficar mais fácil, 10 graus regulado. Você tem 10 daqui, então você tem 20. Aí você tem mais ali por volta de 10 de centrífugo a 2.000, né? Então você tem 30. Então nesse conjunto aqui você tem 30 graus de avanço. Se fosse só no centrífugo, você teria ali por volta dos 22, 23 de avanço, porque não teria isso aqui. Agora aqui não, aqui se estiver regulado com 10, nessa situação você vai ter 37 de avanço. E se você pisar de repente, o vácuo vai reduzir ali momentaneamente e essa cápsula vai recuar uns 5, 6 graus momentaneamente, e a partir do momento que o vácuo já passar para cá, ela já avança de novo. Então, vou instalar um vacômetro numa cápsula dessa, o vacômetro vai ter muito pouca oscilação de trabalho de cápsula, porque ela trabalha praticamente o tempo todo querendo manter o avanço alto, né? É só quando tira o pé mesmo em marcha lenta ou tira o pé numa desaceleração que ela volta. E encostou o pé, ela avança de novo. Isso lá atrás, naquele cenário, gasolina ruim, baixo quitanagem, propícia detonação, avança o tempo todo lá em cima, grilava muito. No entanto, foi parado de usar em 73, já no 1500, voltou isso daqui, e depois em 74 no 1300 e voltou isso aqui também. Porque não tinha naquela época lá, se vocês lerem material da Autosport, da 4 rodas daquela época, eles detonavam, eles falavam que batia muito pino em prova de retomada. Por quê? Porque você retomava, isso aqui avançava menos em cima. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, no nosso cenário, hoje em dia que está aqui a gasolina, pode usar isso aqui sem medo.
Só não acho legal pegar e extrapolar muito no ponto, porque esse distribuidor ele vai trabalhar avançado praticamente o tempo todo com um recuo muito pequeno, diferente desse que vai recuar quando o pé estiver embaixo, sem vácuo no coletor, ele recua. Esse aqui, se ele tiver sem vácuo no coletor, ele vai ter vácuo no ventre, aí vai continuar avançando. Então esse aqui tem que maneirar no ponto, maneira no ponto, 12 graus ali, 13 graus de inicial, não deixa ele passar muito dos 40, porque praticamente eles vão andar com 40 o tempo todo, né? Então não é um distribuidor legal, só que é um distribuidor que tem que tomar cuidado, né? Dependendo do motor aí, se tiver usando aí no Fusca, que ele tiver já com uma taxa de 7,5, 7.2 a taxa do 1600 ou 7,5 a taxa já do Itamar, esse distribuidor aqui seria bom regular com 10 inicial. Já no caso dos Fuscas antigos aí, 6,8, 6,5 aí, 12, 13 de avanço aí, tá bom, né? Eu já regulei com 15, mas 12, 13 é um parâmetro assim bem seguro, né? Então é isso, pessoal. A ideia é isso. Hoje, a escolha de um distribuidor é essa aqui, que seria o avanço a vácuo, para avançar o ponto quando o motor está com mistura pobre, e o avanço centrífugo aqui para continuar avançando. Quando vocês pisarem numa vez e recuar essa cápsula aqui, ele vai continuar avançado por ali, né? E vai garantir que não detone. Reduzir o pé, ele avança aqui e garante a economia. Esse aqui não, esse aqui é só desempenho, não garante economia. E outra, hoje nós temos uma gasolina boa, né? E quando for comprar um distribuidor na internet, chinês, sensor Hall, precisa ver, principalmente quem vai usar dupla carburação, precisa ver se ele vai ter vácuo suficiente para puxar a cápsula. Isso vai ser a coisa mais difícil de ver, porque quando eu fui comprar essa cápsula aqui, o vendedor não soube me dizer. Ele falou, essa cápsula é para Fusca, para Gol, para não sei o que, né? E não soube me dizer com quantos bar de depressão ela iria funcionar, né? Isso ninguém vai explicar, não vai saber, né? Acho que deve ter muito mecânico que não sabe disso, né? Enfim, então tem que tomar cuidado, né? Geralmente tentar comprar, se for comprar o kit chinês lá, tentar comprar a cápsula da Perfetubo 475, da Bosch não tem mais, da Perfetubo que é 475, para usar na dupla carburação. Mas é útil, é bem útil usar essa cápsula. E se o motor tiver sem essa cápsula, o ponto tem que ser bem avançado aí, por volta de 15 graus aí de inicial, e por volta de 24 aí a 2000, e o final não pode exceder muito aí os 37, 38, porque ele não vai ter a cápsula de vácuo para recuar se tiver só no centrífugo, né? Principalmente se tiver com uma taxa alta. Então é isso. A pergunta do rapaz era qual o melhor distribuidor. É esse para usar na Kombi. Hoje é isso daí. Aí eu vou fazer um vídeo mais para frente aí dessas diferenças de valores de vácuo que era usado, né, nos motores aí, e o que a gente tem que adaptar hoje aí, né? Hoje a gente consegue, não é nem tanto o inicial, mas é mais a linha de avanço, que ela pode ser um pouquinho mais agressiva aí, que a gente tem um combustível melhor hoje, né? Com muito álcool, mas ele é melhor, queira ou não queira, ele é melhor, né? Do que se tinha lá atrás. Hoje não tem chumbo para carbonizar o motor, não tem enxofre, né? Então tem muitos componentes aí que hoje mantém o motor mais limpo, né? Mas tem álcool. O álcool ele
ele enferruja algumas coisas, aí ele cria goma, então a gente coloca o óleo 2 tempos, né? Então eu espero que tenham gostado e assistam os outros vídeos, né? Tem bastante vídeo no canal aí. E as dúvidas coloquem nos comentários que a gente vai fazendo mais vídeo desse tipo aí.